Muito bom dia, Deus abençoe a todos. Hoje é segunda-feira, como nós prometemos, iniciar o seminário sobre o Espírito Santo. E hoje é a primeira parte, segunda-feira, 17 de julho de 2026. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, em nome de Jesus te pedimos, inspira, meu Deus, seja feito conforme o Senhor queira falar com todos nós por meio desta meditação da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. O Seminário do Espírito Santo, primeira parte. Sua personalidade. O Espírito Santo é um poder de Deus, é um ser espiritual, é a terceira pessoa do Espírito Santo. A gente bem o sabemos disso, que é um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Temos um relato na Bíblia, quando Jesus estava se batizando, aí, ao sair da água do batismo, do Rio Jordão, onde o Batista estava batizando, ao sair, abriu-se os céus e veio sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea, como de uma pomba. E de imediato ouviu-se uma voz do céu dizendo: "Este é meu filho amado, a quem me comprazo." A ele ouvi. Aí estava a Santa Trindade, todos três, num momento só. Então, nós vamos agora aqui falar sobre a personalidade do Espírito Santo. É a terceira pessoa da Santa Trindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A esse respeito está escrito na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: "Pois três há que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra", que a Palavra é o próprio Jesus, que está escrito em João, capítulo 1, que ele é o Verbo que se fez carne. Então, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um, entendeu? Bem direitinho, a Santa Trindade, a personalidade, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santa Trindade. Vamos agora iniciar as características do Espírito Santo. São 4. A primeira é: ele pensa. A segunda, ele sente, tem emoções. A terceira, ele determina sua vontade. A quarta, ele nos ensina. Iremos falar dessas quatro características de uma forma bem objetiva e bem sucinta nesta meditação. A primeira, ele pensa. Romanos capítulo 8, versículo 27 diz o seguinte: "E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é ele que intercede por nós." Então, o Espírito Santo, ele sonda nossos corações, sabe o que nós estamos sentindo e o que precisamos, e é ele que, segundo Deus, é ele que faz com que venhamos entender o que Deus quer conosco, porque é ele, através dele, que ele faz comunicar com o nosso espírito inteligente, o nosso espírito, o que é que Deus quer de nós. Então é muito importante essa intimidade com o Espírito Santo. Vamos para a segunda pontuação. Ele sente emoções. Deus tem sentimento. Ele é espírito e fé, mas ele sente emoções. Falamos aqui em outras meditações que Jesus, quando ia chegando em Jerusalém, sentiu uma emoção, dizendo: "Ai de ti, Jerusalém, que mata os profetas." E quando Lázaro deram a notícia que ele faleceu e que trouxeram até o Senhor Jesus, o Senhor o chorou. Então, o Espírito Santo também sente emoções. E ele tem tristeza quando sente a tristeza, a emoção da tristeza, quando nós estamos saindo da vontade dele. Olha só o que diz
está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selado para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo é o selo, a garantia de nossa salvação. A gente, quando entregamos nossa vida, fizemos uma aliança com Deus por intermédio do sacrifício de Jesus, automaticamente, quando você é sincero e se entrega ao compromisso em aceitar a salvação, se arrepender dos pecados, somos justificados por Deus e o Espírito Santo vem e habita dentro de nós. Ele é o selo, ele é a garantia de quando passarmos da eternidade, Deus vai ver o selo do Espírito Santo em nós. Então, para passarmos para outra vida, é de suma importância termos aliança com Deus por meio do Senhor Jesus e conservar o Espírito Santo dentro de nós, em um viver que agrade a Deus e que não entristeça o Espírito Santo. Vamos agora para a terceira pontuação. Ele determina a sua vontade. Então Deus tem a sua vontade e a vontade dele é boa e perfeita. E o Espírito Santo, ele tem a vontade dele através da orientação de Deus. Ele quem faz com que nós entendemos o que Deus quer para nós, qual é a vontade de Deus para que nós venhamos fazer. Não é como a gente queremos fazer as coisas do nosso modo, pensando que essa é a vontade de Deus. É o Espírito Santo que é alinhado com Deus que nos vai revelar a vontade de Deus. Olha só o que está escrito a respeito disso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Diz o seguinte, a palavra de Deus: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, é o Espírito Santo que realiza, é ele que mostra qual é a vontade de Deus, o que Deus tem e quer que nós venhamos fazer. Não é da nossa maneira, é na direção da maneira de Deus, por sua vontade, que é boa e perfeita. Vamos para a última pontuação. Ele nos ensina. É o Espírito de Deus que nos ensina. E está escrito na primeira epístola do apóstolo João que nós temos a unção. E essa unção é por meio do Espírito Santo que nos faz discernir o que é espiritual da palavra de Deus. Que as palavras de Deus é espírito, é algo que se discerne pelo Espírito. Então é muito importante a comunhão com o Espírito Santo para entendermos, discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não provém de Deus. Em João capítulo 14, versículo 26, fala sobre isso, que ele, o Espírito Santo, veio nos ensinar. Olha só o que diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito e nos guiará em toda a verdade de Deus. Eis aí a importância muito grande de se ter uma aliança com Deus para receber o selo de Deus, o Espírito Santo, e ele que nos conduzirá, nos fará entender a vontade de Deus para a vida eterna com Deus. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus te louvamos. Abençoe todos que vão ouvir, que possam ter o discernimento e entender. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, até a próxima. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos com a segunda parte do seminário sobre o Espírito Santo. Até lá.